Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos assentar. Nós hoje vivemos um dia bem complicado na nossa questão, de igreja do Vale do Sol. Há alguns dias temos vivido algum momento de percas e hoje, na hora que estávamos começando o culto em Bernardes, nós recebemos a notícia que a nossa irmã Rose havia partido com o Senhor. A família decidiu, porque o médico, devido à luta dela muito grande com o câncer e ter ficado muito tempo internado, e o seu corpo por muito remédio, liberou somente para 2 horas de velório. E aqui a família toda já tinha visto, então a família vai levar o corpo para Umuarama, aonde amanhã cedo eles despedem e vão fazer o sepultamento. Nos fica a soberania de Deus e a lembrança das coisas ao qual Deus nos dá a oportunidade de aprender com essas pessoas. Há algumas pessoas que eu conheci que mudam a minha vida por causa do seu testemunho. Há algum tempo, 1 ano e meio atrás, quando assumi a igreja de Dracena novamente, a dona Áurea, uma senhora que conheci na igreja, que sofria bastante, e aquela mulher, ela foi para se internar no hospital, e dali ela não voltou, ela veio a falecer, e a família no outro dia foi entrar na casa e viu um papel escrito que ela tinha deixado tudo anotado, o que era para fazer, o que ela sentia pela igreja, o dízimo separado. E aquela mulher me ensinou tanto que o compromisso, mesmo quando Deus te chama, ele fica anunciado para que a gente possa fazer as coisas. E a mesma coisa quando eu lembro da Rose. A Rose é aquela mulher que me ensinou nada de amanhã, tudo hoje. Pastor, a minha vida eu preciso entregar porque eu preciso dar minha vida a esse Jesus, mas Rose, vamos esperar passar a pandemia. Não, pastor. Pega o presbítero Renato, o presbítero Jonathan, vem aqui na minha casa, faz online o culto, mas eu preciso entregar, eu preciso me batizar. E fizemos isso, e a Rose viveu intensamente os nossos 183 dias na sala de oração. Eu nunca vi ela dizer assim, orem por mim, mas ela tinha uma lista de oração pelas famílias, pelas pessoas, pela conversão de quem ela amava. E hoje eu sei que ela voltou, o seu espírito está com Deus, e de lá eu sei que agora ela descansa sem dor, e a gente não pode ser egoísta, mas aprendemos muito com os testemunhos que esses irmãos têm nos deixado. Que nós possamos orar pela família, orar pelo Adriano, pelo Gabriel, orar pela sua mãe, pela sua irmã, por todas essas pessoas que cuidaram dela nesse período. Foram muito tempo de luta, muitos anos de luta, e que agora ela descansa nas mãos do Senhor. Eu quero pedir à igreja que curva a sua cabeça e que nesse momento nós possamos orar. Não mais, a Rose não tem como receber mais nada nosso, porque ela já está com Deus, como preguei hoje de manhã. O ladrão daquela cruz ainda hoje estará comigo no paraíso, e ela está com o Senhor, e um dia irá receber o seu corpo regenerado, um dia será julgada, mas o espírito hoje descansa com Deus. Mas a família fica, a família ainda chora pela perca, a família chora pela dor, e que nós possamos pedir ao Espírito Consolador, Espírito Santo de Deus, que seja bálsamo sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui como povo de Deus, igreja de Cristo Jesus, para clamar e suplicar ao Senhor, ó Deus, que entre com o teu consolo, que entre, Pai amado, com a tua mão provedora sobre a vida dessa família enlutada. Pai amado e querido, a vida do filho, a vida do esposo, que o Senhor tire toda a dor, que eles não venham se sentir, Deus, que perderam, porque o Senhor não tira ninguém de nós, o Senhor toma de volta por aquilo que é seu, Pai. Em nome de Jesus, leva lágrima, leva o desespero, leva angústia, e coloca neles, ó Deus, a serenidade do teu Santo Espírito. Guarda, Senhor, a vida da família, toda a mãe, os irmãos, que todos estejam agora sendo descansados no Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pelas famílias dos enlutados da nossa igreja, a família do seu Juraci, a família do Décio, agora a família do Adriano, a família do Lupércio, a família do seu Oséias. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo, guarda e trata o emocional da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos ter aqui, quero chamar aqui o Dr. André Pirajá, teremos a visita do nosso irmão em Cristo, que hoje está aqui, não como médico, mas como servo do Senhor, a anunciar o Evangelho, a palavra de Deus. Eu conheci o André um dia numa consulta com o William, fui fazer uma visita para o pastor William e lá encontrei o doutor André. E de lá trouxemos uma amizade e agora ele trata das minhas alergias, que todo mundo conhece. E ele disse: Jacques, eu estou à disposição. E convidamos, e hoje está aqui para trazer uma palavra de Deus, e queremos que o André seja boca do Senhor na nossa vida nessa noite. Então estenda a sua mão para cá, vamos orar, vamos abençoar a vida dele e clamar para que Deus fale conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós colocamos a vida do teu servo André aos pés da tua cruz. Pedimos, ó Pai amado e querido, que nesse momento o Senhor ilumine a sua mente, o seu coração, que o Senhor seja a boca dele a falar com a tua igreja, que seja a boca do Senhor para nos exortar, para nos edificar, para nos ensinar, para trazer, Pai, aquilo que está no teu coração ao coração da igreja. Em nome de Jesus, Pai, seja com ele nesse momento e com a tua igreja para que entenda a tua mensagem, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, André, fica à vontade. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastor, pela confiança. Agradeço à igreja de Cristo por confiar e que Deus nos abençoe em trazermos a palavra de Deus. Eu queria fazer uma leitura com vocês em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22. E eu vou perguntar para cada um de nós, para mim, para você, quando a sua fé é provada? Será que ela é aprovada? E no fim dessa ministração, desse culto, eu espero que você possa entender que a sua fé possa ser provada e aprovada. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que depois dessas coisas, Deus provou Abraão. Ele disse: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão se levantou muito cedo, de madrugada, e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e se levantou, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Então disse Abraão a seus moços: espereis aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, adoraremos e voltaremos para vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou em sua mão o fogo e o cutelo, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e lhe disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E tendo chegado ao lugar que Deus lhe havia dito, edificou ali Abraão um altar. E pôs a lenha em ordem,
atou a Isaque seu filho e pôs sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então o anjo do Senhor bradou-lhe do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, nem lhe faças nada, porque já conheço que temes a Deus e não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Então elevou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que ali um carneiro por detrás dele, travado em um sarçal pelos chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar Jeová Jirê. Portanto, se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Qualquer leitor vai entender que aconteceu alguma coisa que o capítulo já estava dizendo. E aconteceu que depois dessas coisas, Deus provou Abraão. Abraão saiu da sua terra, Abraão largou a sua parentela. Abraão já não era nenhum menino, não era nenhum moço, já tinha idade avançada, 70 anos, e teve que deixar tudo para trás. Naquele momento, Abraão larga tudo que tinha para trás. Ainda assim, Abraão obedece a Deus de forma parcial, leva ainda o seu pai, parte da sua família, e a Bíblia, nos capítulos anteriores, diz que Deus mata seu pai. Abraão sai de uma terra próspera e chega na terra prometida e nada encontra. O pai da fé vê que nada encontrou. Abraão tinha a promessa de ter um filho e esse filho não vinha. A sua esposa, de idade avançada, praticamente já era impossível aos olhos humanos gerar um filho. Aí que vem o grande problema. Nós queremos ajudar a Deus. A sua esposa chega para Abraão: vamos ajudar a Deus, é da sua semente que vai sair uma nova nação. Tome a serva Agar, que conhecemos no Egito, e tenha com ela um filho. Todos vocês sabem a história dessa relação. Nasce Ismael, o filho mais velho de Abraão. Só que a sua esposa engravida. Aquilo que parecia impossível acontece. Uma mulher que fisiologicamente já não teria mais condições de engravidar, uma mulher próximo dos seus 90 anos de idade, começa a gerar um filho. Nessa situação, logo a seguir, nasce o Isaque. Por fim, mais um tempo se passa. Sara, sua esposa, pede a Abraão para mandar Agar e Ismael embora para o deserto. Abraão ora e Deus confirma isso a Abraão, e Ismael vai embora. Nesse momento, todas as ações, todo o desejo, toda a atenção de Abraão é voltada ao seu único filho, Isaque. E o versículo de número 2, Deus já nos mostra a promessa que foi feita. É clara: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Vamos ser sinceros. Se você fosse provado por Deus, sabendo que nessa situação como Abraão, tivesse um filho que está no meio do deserto, Deus lhe ordenasse que matasse o seu filho,
provavelmente era Ismael que seria oferecido e não Isaque. Mas Deus conhece o coração do homem, conhece o seu coração e conhece o meu coração, e é objetivo: o filho que tu amas, o filho que vem da fé, o filho que era impossível, que de forma milagrosa foi gerado, Isaque. Abraão, eu quero de você que você seja provado. Eu quero que você possa me dar aquilo que você tem de melhor, aquilo que você mais ama. Eu quero o teu filho para sacrifício, Abraão. Continuamos a leitura e vemos que Abraão, em momento nenhum, questionou Deus. Deus ordenou que levasse Abraão a oferecê-lo em holocausto. Abraão se levantou muito cedo, de madrugada, mostrando a obediência imediata. Quantos de nós levantaríamos de madrugada se soubéssemos que teríamos que assassinar o nosso próprio filho? Confesso que se fosse eu ia levantar depois do meio-dia. Confesso que se fosse eu, retardaria ao máximo esse dia. Abraão, com uma obediência imediata a Deus, levantou de madrugada, selou o jumento, cortou a lenha e foi ao lugar que Deus lhe dera. Para a sua fé ser provada e aprovada, Abraão, o pai da fé, vai nos ensinando princípios que muitas vezes nós esquecemos. O princípio da obediência. Obedecer é fazer aquilo que você não quer com excelência. Tem muita gente que faz aquilo que é necessário, mas faz resmungando, faz reclamando, faz de má vontade. Abraão nos ensina que é o filho que ele ama, o filho tão esperado, e ele faz com excelência, porque era para Deus. O princípio da obediência. Abraão viaja 3 dias, até Deus mostrar onde seria o local daquele holocausto. Você pai, você mãe, imagina o sentimento desse homem. A Bíblia retrata a história de homens reais, homens que tiveram sentimentos como o nosso. Você que é pai, você que é mãe, imagina a angústia de 3 dias, passando, viajando com um jumento, sabendo que você vai ter que imolar, que você vai ter que matar aquilo que você ama. Qual seria a sua sensação? E hoje eu gostaria que você fizesse essa reflexão, olhasse para dentro de si e olhasse, e se Deus cobrasse de você algo que você ama muito para perder, qual seria o seu sentimento? Você teria essa obediência imediata? Você saberia esperar o tempo necessário que Deus quer para te mostrar? Vivemos uma geração extremamente ansiosa, vivemos uma geração da angústia, mas porque não temos confiança no Senhor. Vivemos uma geração que quer orar e quer algo imediato. Estar com Deus, ter vida com Deus, é uma vida de entrega, é uma vida de tempo. Nós
queremos milagres, queremos ter desfrutes, não queremos sofrer provações e aprovações, mas elas são necessárias para nos tratar. São nas provações, nas tribulações que crescemos. Queria eu ter a maturidade de Paulo ao dizer à igreja em Romanos que nos glorifiquemos nas tribulações, porque elas geram paciência, perseverança e esperança. Será que eu e você somos capazes de glorificar a Deus, mesmo mediante as dificuldades às quais somos submetidos? Será que nós conseguimos, através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso comportamento, glorificar a Deus? Ou será que na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira tribulação, nós chegamos a fazer o que o ímpio faz? Muitas vezes nós que somos ditos cristãos, nas dificuldades esquecemos da nossa fé. Entendam, Deus não está te tentando, Deus não lhe tenta. Quem lhe diz isso está mentindo. Nós somos tentados por nós mesmos, pela nossa própria carne. Mas são as provações que são permitidas por Deus, para que na nossa vida nós possamos glorificar o nome dEle. E muitas vezes não conseguimos fazer isso. Abraão passou 3 dias com 2 dos seus empregados e com seu filho, e não murmurou. Abraão passou 3 dias em viagem, e chegou aonde Deus mostrou. Esperou o tempo de Deus, e disse aos seus moços: espereis aqui com o jumento, eu e o moço iremos ali e adoraremos. Abraão sabia o propósito de Deus, sabia que teria que matar o seu filho, e ainda assim disse que iria adorar ao Senhor. Abraão, o pai da fé, me mostra o quanto eu sou fraco nas minhas dificuldades. Quantas vezes eu me pego reclamando por elas. Abraão me mostra que eu preciso ter mais fé, que eu preciso acreditar no propósito de Deus para a minha vida, que eu preciso ser mais cristão, ser mais parecido com Cristo, para, mediante a dificuldade, dizer: Pai, eis-me aqui. É uma frase que nós dizemos muito comumente, eis-me aqui, mas dizemos simplesmente da boca para fora, e quando, perdoe-me o ditado popular, a porca torce o rabo, muitas vezes desistimos, vemos que o peso é grande e não queremos passar por aquele sofrimento. É um momento que a nossa fé é provada e somos reprovados. Precisamos entender que a vida nos ensina, a escola nos ensina e nos prova. Deus nos coloca em prova para nos ensinar. Precisamos entender que temos um Pai que é pedagógico. Ele nos prova para aprendermos, para que possamos superar as dificuldades, para que o nome dele seja glorificado e para que nós nos tornemos melhores, para que nós, mediante as dificuldades, o adoremos, que mediante as dificuldades estejamos mais próximos dele, mesmo quando tudo parece estar errado, mesmo quando o fim para nós, meros mortais, não vejamos mais luz. Nenhuma ansiedade pelo futuro irá resolver o seu problema,
mas Deus já está no seu futuro, cuidando de você. Você não tem que estar preocupado com aquilo que ainda vai acontecer. Você precisa viver o presente da melhor forma possível, vivendo verdadeiramente aquilo que Deus permite que você possa passar. E Abraão diz ainda: iremos até ali, adoraremos e voltaremos para vós. Abraão saiu de uma terra aonde existia o deus Moloque, aonde crianças eram oferecidas, eram queimadas no ventre da estátua de Moloque, e nesse momento ele está vivendo a mesma coisa, o mesmo trauma, mas ele creu em Deus, tinha certeza que Deus não vai voltar atrás na palavra que foi dada. Deus prometeu que ele fosse e seria pai de uma grande nação através dos seus filhos, da sua descendência. Ele ainda creu na promessa de Deus, ainda creu na palavra que Deus iria se cumprir, creu que a palavra de Deus é imutável, creu que Deus é imutável, que Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Abraão, o pai da fé, nos confronta e nos pergunta: por que que você não crê? Por que que você desiste tão fácil? Por que que você se esquece de Deus tão facilmente? A palavra de Deus é imutável, Deus é imutável, Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Por que que nós duvidamos? Pela falta de fé. Porque a nossa fé não é provada, ou não é aprovada, mediante as dificuldades. Quando nós, limitados, simplesmente entendemos que não vemos mais solução. Abraão creu no milagre. Aqui nesse período não havia ainda ninguém ressuscitado. Abraão não sabia como, mas tinha a certeza que iria voltar com seu filho. Ele afirmou: adoraremos e voltaremos. A palavra de Deus é fantástica, porque observe que ele fala assim: espereis aqui com o jumento. Abraão viveu muito antes das leis mosaicas, mas pelas leis mosaicas, jumento não poderia subir ao púlpito, não poderia estar próximo da região onde ele iria fazer o holocausto. Aqui nos mostra como a palavra de Deus é imutável, é única. É um ensinamento que Deus nos mostra que devemos ser purificados, santificados. Eu e você já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, mas ainda precisamos entrar no processo da santificação. E aqui Abraão, de uma forma visionária, já mostra o processo da santificação, de tornar-se separado, de tornar-se diferenciado, de tornar-se exclusivo de Deus. Falo brincando que as pessoas dizem que nós não somos desse mundo. Sim, somos desse mundo, sim, mas nós não vivemos o comportamento desse mundo. Nós não aceitamos o comportamento moral, nós não aceitamos as atitudes que esse mundo oferece para nós. Não combina estarmos junto com Cristo, não combina estarmos vindo para o altar, não combina estarmos sendo justificados, se não somos santificados. Precisamos estar separados, largar a sujeira, deixar aquilo para trás. Precisamos deixar
tudo que não faz bem no nosso passado, se da mesma forma que não devemos andar preocupados com o futuro, aquilo que é sujo, aquilo que passou, Deus vai formar você, transformar você com nova criatura. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, o seu filho, e tomou em sua mão o fogo, o cutelo, e foram ambos juntos. Nesse momento, Isaque, suponhamos aqui mais ou menos que já devia ser um adolescente, pois estava carregando a própria madeira, já conhecia o seu pai, o homem dos altares, que fez tantos altares, começa a fazer uma pergunta indignado para o pai: meu pai, e ele respondeu: eis-me aqui, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão sabia que o cordeiro, o sacrifício, seria o seu filho, mas ainda assim, esse homem foi novamente provado e disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão chegou no local, edificou o altar, pôs a lenha e amarrou o seu filho ali. Eu quero que você observe nesse momento o sofrimento de um homem. Abraão, com mais de 100 anos, amarra o seu filho e prepara o sacrifício. Eu já perguntei se você teria coragem de fazer isso, de dar o seu filho, de dar o melhor para Deus. Eu tenho certeza que se eu perguntar para isso para 100% dos pais, eles dirão que não. Pois bem, mas Abraão fez isso por amor a Deus. E Abraão mostrou Isaque. Abraão, na hora que ia matar o seu filho, o anjo interpelou, bradou e disse: Abraão, Abraão, não faça isso. Porque Deus já sabia que Abraão já tinha matado Isaque no seu coração. Quando Deus pede o seu dízimo, Ele está pedindo o seu dízimo, a sua oferta, para você matar o dinheiro no seu coração. Quando Deus pede a vida do seu filho, da sua família, da sua esposa, do seu esposo, é para que o primeiro lugar seja Deus no seu coração. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Está lá em Mateus, está no Evangelho, e depois ele fala as demais coisas lá no início: o que comer e o que beber, lá no versículo 25 do Mateus 5, se eu não me engano. O que você tem entregado para Deus? O que tem ocupado o seu coração no lugar de Deus? O que tem sido prioridade na sua vida? O que você precisa deixar no altar? O que você precisa matar para que Deus seja prioridade na sua vida? É um momento que precisamos ter essa reflexão e entender que buscar o reino de Deus e a sua justiça é viver para Deus. É você entender o sacrifício que aconteceu. É o sacrifício que Isaque foi colocado, e Isaque perguntou para o pai: Pai, aonde está o cordeiro? E o milagre aconteceu que Abraão viu o carneiro, e esse carneiro foi feito em holocausto. A pergunta que Isaque fez, quem respondeu foi João Batista, muitos anos depois, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele é o Cordeiro de Deus, que como Isaque nasceu de forma milagrosa, como Isaque era impossível a mulher conceber, uma virgem conceber uma criança. Ele nasceu, o Cordeiro de Deus nasceu. Como Isaque, ele foi levado a matedouro. Isaque passou 3 dias com os empregados do seu pai no deserto. E Isaque não passou esses 3 dias passando frio. Jesus, o Cordeiro de Deus, os 3 últimos dias passou sendo açoitado, sofrendo por mim e por você. Os últimos 3 dias de Jesus passou sozinho, sofrendo. Isaque passou os últimos 3 dias com seu pai. Isaque, como Jesus levou a lenha para o holocausto, Jesus levou o madeiro para ser crucificado. Porém, Isaque não foi o cordeiro, mas Jesus foi pregado na cruz, açoitado, crucificado. E ali estava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através desse sangue precioso, do sangue do Cordeiro de Deus, fomos justificados. Jesus disse em um dos seus brados: está consumado. Você não precisa pagar mais nada. Todos os pecados que você já cometeu ou que ainda vai cometer já está pago. Você já foi comprado pelo alto preço, a sua justificação já foi feita. Da mesma forma que depois Isaque desceu do monte, demorou 3 dias, foram 3 dias para ir até o monte, 3 dias para voltar para casa. Jesus, após o 3º dia, ressuscitou e está vivo. O sangue de Cristo que nos justifica. O Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Isaque foi levado ao Monte Moriá. Aqueles que são amantes da geografia, que conhecem uma foto de Jerusalém, vai lembrar, Jerusalém tem aquela bódaba grande, dourada. Quem já viu foto de Jerusalém? Já deve ter visto aquela bódaba dourada. Ali é onde estava o templo de Salomão. Se você ia sair nas saídas de Jerusalém, nas 12 saídas, vão te levar aos montes. São vários montes. E a poucos metros de distância do Monte Moriá vai estar o Calvário. Um monte subiu Isaque para ser o cordeiro, desceu vivo, porque Deus proveu o carneiro. No outro monte subiu Jesus, o cordeiro, desceu morto, mas ressuscitou para justificar através do sangue dele, remir a mim e a você. Hoje eu olho para a cruz e vejo aquela cruz vazia, a cruz que me constrange, que me olha e fala: preciso mudar, preciso ser obediente como Abraão, preciso ser provado mediante as minhas dificuldades, preciso ser transformado, preciso ter princípios como Isaque, que ia ser o cordeiro obediente ao Pai. Preciso aprender como Jesus, que não queria ir para aquela cruz, mas disse: Pai, seja feita a sua vontade. E muitas vezes eu, e com muito amor e temor, e com muito respeito,
você também fala isso, mas nós não somos capazes de viver isso verdadeiramente. Queremos viver o melhor de Deus, mas temos dificuldade em obedecer o princípio de Deus, de fazer o melhor para Deus com a melhor forma, com excelência. Saber que mesmo mediante a dificuldade, o seu Deus é o Jeová Jireh, Deus proverá na sua vida. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual que é o problema, qual você passa, mas Deus prover. Só que o prover de Deus está condicionado à sua obediência. O prover de Deus está condicionado a que a sua fé seja provada e aprovada. O porquê que Deus faz isso comigo e com você não é para que possamos ser tentados por Ele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro ao qual perece, bem seja provada pelo fogo, se acha em louvor, em glória e honra. É Deus tratando, meu amado, é Deus tratando, minha amada, que a nossa fé possa ser provada no fogo, para que Deus possa nos tratar. O ouro é provado no fogo para tirar as impurezas, e a sua fé é mais valiosa que o ouro. Que você possa exercer a sua fé em Cristo, que você possa exercer a sua fé na promessa de Deus, na palavra de Deus. Eu sei que você vai ter ansiedades, como eu e como você, mas Deus não quer ver você mal. Ele quer que você, mesmo na dificuldade, esteja capacitado para glorificá-lo, exaltar o nome dEle. Tudo que façamos, seja comer, seja beber, seja para a honra e glória de Deus. Que as suas dificuldades, que os seus problemas sejam para transformar vidas, não somente a sua vida, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. Imagine a felicidade de Isaac, contando aos seus demais, sabendo que ia ser morto e que apareceu um carneiro. Hoje, se estamos aqui, é porque nós tivemos um cordeiro que pegou na cruz por nós. E ainda assim nós não somos capazes de agradecer por tudo aquilo que temos passado. Ficamos ansiosos como qualquer homem ou qualquer mulher. Tenho certeza que Abraão deve ter rasgado o seu coração. Tenho certeza que Isaac, aquele menino, deve ter ficado morrendo de medo vendo o seu pai levantar o cutelo para matá-lo. Mas em momento nenhum eles duvidaram da promessa imutável de Deus para as vidas deles. Em momento algum eles esmoeceram na fé. E ali Deus viu que o coração de Abraão era dele. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua dificuldade de dar verdadeiramente a Deus? E aqui eu queria deixar para você, por fim,
ainda em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7. Porque isso todos nós passamos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de todos vós. Quais são suas dificuldades? O que te deixa ansioso, preocupado? O que ocupa o lugar do seu coração? Hoje eu gostaria que você fizesse essa reflexão. Aonde eu estou desobedecendo a Deus? Qual é o seu Isaac? Deus quer o seu Isaac, para que o seu coração seja dele. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. O seu Pai não quer o seu mal. Muitas vezes nos perguntamos: Pai, por que estamos passando por essa dificuldade? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo e com você? É Deus trabalhando na nossa vida. Eu que sou falho, pecador, não quero um mal para a minha filha, para os meus filhos. Você imagina que Deus é santo, perfeito, vai querer algum mal para algum de nós? Não. Isso que você está passando é tratamento. Isso que eu estou vivendo é Deus tratando, é Deus mexendo, é Deus provendo, tratando a nossa fé, para que a nossa fé seja provada por Deus, como o ouro é provado no fogo, para que a nossa fé seja provada e aprovada por Deus, para que cada um de nós possamos viver unicamente a certeza de que o nosso coração pertence a Deus tão somente, unicamente. Eu gostaria de poder orar para poder estar encerrando em nome de Jesus. Pai amado, glorioso Deus, Pai, exaltamos o Teu nome, sabemos que o Senhor é perfeito e temos a certeza que o Senhor cuida de nós. Sabemos que a nossa vida é um propósito, porque o Senhor nos colocou aqui e queremos exercer o propósito das nossas vidas para que possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Enfrentamos dificuldades e queremos ser como o apóstolo Paulo, forte, resiliente, glorificar e adorar o Teu nome, para que possamos crescer em paciência, em perseverança e esperança. Sabemos, Pai, que somos humanos e o Senhor também provou essa ansiedade, Pai amado, o Jesus que sofreu na cruz toda ansiedade e toda angústia, que conhece os nossos sentimentos. Mas hoje temos a certeza que o Senhor ofereceu aquilo que há de melhor para nós. O Teu Filho unigênito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que expiou todas as nossas contas e nossas ansiedades. E hoje queremos esvaziar o nosso coração para lhe entregá-lo unicamente a Ti, ó meu Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Agradecemos a palavra trazida pelo doutor André, que Deus abençoe a vida dele, abençoe a vida da Flávia, sua noiva que está aqui com ele, que Deus possa fortalecer a cada dia o ministério, sua vida congregacional com a sua comunidade, e a igreja está aberta a vocês. Que Deus abençoe. Nós vamos orar pelos nossos pedidos de orações que as pessoas foram deixando através do Facebook e do YouTube. A dona Cida pede por toda a família e pelas demais famílias, pela família do Adriano, pela Beth, pela Iraceli, pelo Valdir, Laurita e Pedro. A Gisele por sua família, esposo José, filha Isabela, para que Deus conforte a família do Adriano e Gabriel. A Beth pela saúde dos seus pais e toda a sua família. A Silvia pela sua família e pelas famílias enlutadas.
a Graciele pela vida da sua avó Aurora, pela Cláudia Martins, que perdeu sua irmã e deixou filhos e família. Deus conforte o coração nesse momento, pelo Rubens, Milton, Nilton, Juraci, pela Paula, pelo Décio, pela Kelly, pela dona Irecê, pela dona Yolanda, pela dona Odila, por todos os membros da nossa igreja que não podem estar congregando conosco agora, mas que o Senhor alcance o coração deles. Irmãos, nós teremos a nossa sala de oração amanhã, às 19h30, com o nosso quiz de pergunta. Voltaremos amanhã fazer as nossas brincadeiras, o quiz de pergunta, e às 8 horas estaremos sendo ministrado pela Silvana, lá de Cuiabá. Então você pode participar. Na terça-feira nós teremos o nosso culto de intercessão, e aí, dependendo de como as coisas caminharem, na próxima semana voltamos o culto de intercessão também de Bernardes e também Dracena. Que a gente possa orar um pelas vidas dos outros, abençoar uns aos outros, fazer o único mandamento que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil amar até mesmo nós. Quando Deus deixa para nós essa advertência, o quanto nós não se preocupamos conosco, que somos templo do Espírito Santo, nos deixa um grande alerta. Então se cuida, tenha a sua vida no altar do Senhor e vamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos trouxe hoje: comprometimento, santificação, sabe, nós podemos nos entregar à vida com Jesus. Curva a tua cabeça, quero orar a vocês, pedir a Deus por todas as famílias que precisam nesse momento onde nesse mesmo momento acontece o culto em Dracena, e lá também estão orando pela família da Sandra, do Décio, mas a gente aqui também deixa nosso abraço a todas essas famílias que precisam do conforto e do consolo de Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui reunidos no teu santo nome. Pai amado, não tem nenhum outro tipo de valor a nossa unidade, seja presencial, seja online, se não for para glorificar o teu nome, se não for para exaltar ao Senhor, para declararmos a nossa dependência no Senhor, para dizer o quanto amamos o Senhor. Nada disso vale se não tivermos a tua palavra como regra de fé e prática, se não partirmos para a transformação, para a mudança de vida, para o novo nascimento, em nome de Jesus, Pai. A palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, seja ela vivida, que não seja ela esquecida ao sair daqui, mas aquilo que o Senhor tocou lá no fundo do nosso coração. Seja o teu Espírito Santo aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, nos ajudar a transformar, a mudar, e podemos assim um dia, Pai amado e querido, podemos testemunhar o quanto a tua palavra nos salvou. Olha, Senhor, para a vida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão precisando do teu cuidado, Pai. As pessoas que estão internadas nos hospitais, muitas delas, ó Deus, com doenças terríveis assolando o seu corpo. Só o Senhor tem poder, ó Deus, de passar e curar essas pessoas, de fazer o teu milagre, de transformar essas vidas. Tantas pessoas, Senhor, que estão internadas pelo Covid, é o Senhor o único que pode passar com a tua mão e queimar esse vírus e dar a cura, restaurar os pulmões que foram atacados com pneumonia, com trombose, com coágulo, em nome de Jesus, Pai. Tenha misericórdia dessas pessoas e faça o teu milagre acontecer na vida delas. Suplicamos, ó Pai, pelas famílias que perderam entes queridos, pelas famílias enlutadas, famílias que sofrem porque perderam alguém da sua casa, da sua família. Seja o Senhor a trazer consolo, seja o Senhor a abençoar, seja o Senhor a secar as lágrimas. A tua palavra diz no Salmo:
que um dia o Senhor nos dará conta de cada lágrima que derramamos nesse mundo. Que isso seja força para o nosso coração e a nossa vida. Obrigado, Pai, por cada pessoa que o Senhor tem curado, pelos milhões de pessoas que o Senhor já restaurou desse vírus e de tantas outras enfermidades, aqueles ao qual o Senhor nos deu, Pai, o riso, o sorriso, o sonho, a alegria de festejarmos porque houve um milagre no meio de nós. Em nome de Jesus, Pai, olha para as famílias esparramadas sobre a face da terra. Converta o coração do marido, o coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido. E nós queremos, como povo de Deus, suplicar ao Senhor: leva embora dos relacionamentos todo espírito de separação, de contenda, de briga, de divisão. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia das famílias. Converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos, Senhor. Que possamos ver as famílias unidas em amor, que não precisamos ter uma tragédia para nos unir, mas que seja o amor do Senhor pela Tua palavra que nos una como família. Tenha, Senhor, misericórdia da vida daqueles que estão trabalhando nesse momento nos hospitais, os médicos, os enfermeiros, atendentes, os faxineiros, todos aqueles, ó Pai, que colocam a sua vida ali em risco para salvar tantas vidas. Seja o sangue do Senhor o muro de separação das enfermidades para com essas vidas. Senhor, nos dá libertação, nos liberta do vício, nos liberta da dependência, nos tira, Pai amado, da dependência da droga, nos livra da dependência da pornografia. Tira do coração do Teu povo as imundícias, os bezerros de ouro, lança por terra, Senhor. Nos fortaleça como igreja, Senhor, guarda a Tua igreja sobre a face da terra. E eu te peço pelas igrejas que o Senhor confiou a mim, a igreja de Dracena, a igreja de Bernardes, a igreja do Vale do Sol, faça a Tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Seja a nossa luz em meio a um tempo de tanta escuridão. Nos abençoa, Senhor, e nos dê uma semana cheia da Tua presença, cheia da Tua vitória, cheia da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Agradecemos ao André, agradecemos a Flávia, agradecemos a todos que nos visitam, a todos que estão aqui. Tadal com a sua esposa, que Deus abençoe, seja sempre bem-vindo. Aos irmãos que nos acompanham em casa por segurança, que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, o amor de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida do povo de Deus, a igreja de Cristo sobre a face da terra. Vão em paz, fique com Jesus aí na tua casa também e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor os abençoe para todos sempre. Amém, Jesus, amém. Deus abençoe a todos, um abraço.